Bom dia, geral. O meu nome é Isaías, vulgarmente conhecido por Zaya. Eu venho aqui hoje para falar para vocês sobre orações subordinadas substantivas. Isso mesmo. Então, nós vamos ver hoje o período composto por subordinação, né? Nós já vimos o período composto por coordenação, né? Existem esses dois tipos. A oração coordenada difere da subordinada porque as orações coordenadas não têm dependência sintática uma da outra. Então, uma da ideia de adição, de oposição, de conclusão, ela faz parte aí das orações coordenadas. O período composto por subordinação já tem essa dependência sintática, né? Então, uma é objeto da outra, da oração principal, é um complemento, é um predicativo. Então, é isso que nós vamos ver hoje, né? O período composto por subordinação. O primeiro tipo são as orações subordinadas. Então, nós temos aqui as orações subordinadas substantivas, porque são orações que exercem a função no período simples, uma função exercida pelo substantivo. Então, o substantivo vai ser, no período simples, um objeto direto, vai ser um sujeito, vai ser um predicativo. Então, é por isso que tem esse nome. Tá? As orações substantivas são muito importantes para a construção de períodos de, por exemplo, numa redação, né, num texto em que você vai defender uma ideia, uma posição, as orações substantivas são muito importantes. Então, nesse período composto por subordinação, eu tenho aqui as orações articuladas com vínculo sintático. O que é isso? Ela tem, então, uma função sintática em relação à oração principal. Tá? A oração principal é aquela associada a uma ou mais orações que funcionam como termo dela. Então, as outras orações, as orações subordinadas, são orações que exercem uma função, né? Ela vai ser o termo de uma oração principal. Então, no período composto por subordinação, eu tenho essa relação de oração principal e de oração subordinária. Então, retomando, oração principal associada a uma ou mais orações que funcionam como um termo dessa oração. Já a oração subordinada, propriamente dita, é aquela que funciona como termo desta oração principal. No nosso caso aqui, eu estou falando de orações subordinadas substantivas, tá? Então, eu vou colocar aqui os tipos de orações substantivas que nós temos. Um macete para saber se a oração é substantiva ou não. Por quê? Depois vocês vão ver que existem as orações adjetivas, existem as orações adverbiais. Então, eu tenho 3 tipos de orações subordinadas. Como que eu sei que uma oração é substantiva, não é adjetiva, não é adverbial? Um dos macetes é você substituir a oração pela palavra isso, pelo pronome isso, tá? Depois eu já vou detalhar. As conjunções que ligam, né, as orações subordinadas à oração principal são quase que, na maioria das vezes, a conjunção que. Mas eu também tenho a palavra se, que funciona aqui como conjunção, e, em outros casos, como e tal, né? Por que é o quê? Ele disse que vai à escola semana que vem, né? E o se, não sei se ele vai à escola semana que vem. Então, a conjunção mais utilizada é o que, ela é chamada aqui no período composto por subordinação, no caso das orações substantivas, ela é chamada de conjunção integrante, tá? Vocês viram lá no período composto por coordenação que eu tenho que, mas ela funciona ali como uma conjunção que dá a ideia de conclusão ou de, né, de explicação, e aqui no caso ela ganha o nome de conjunção integrante. A primeira oração subordinada que nós vamos ver é a oração subjetiva. O que quer dizer a palavra subjetiva?
ela vem de sujeito. Então, lá no período simples, eu tenho um termo que é o sujeito da oração. Aqui eu tenho uma oração com verbo, tudo certinho, que funciona como sujeito da oração principal. Então, aqui eu tenho a oração que ela leia mais. Então, eu tenho a conjunção integrante que ela leia mais, leia é verbo. Então, eu tenho aqui uma oração. Esta oração é sujeito da oração principal, é necessário. Então, eu tenho um período aqui. É necessário que ela leia mais. Então, qual é o sujeito da oração é necessário? Que ela leia mais. Então, o fato de ela ler mais é necessário. Como que eu sei que essa oração é substantiva? Usando lá a nossa dica, né? O nosso macete aqui do pronome isso. Eu coloco a palavra isso no lugar do sujeito da oração principal. Então, eu posso falar isso é necessário. Se eu posso falar que isso é necessário, isso seria o sujeito da oração é necessário. Então, a oração subordinada, que ela leia mais, é necessária. Então, ela é sujeito da oração principal. Ela é chamada, então, de subjetiva. Lembrem que eu estou usando aqui a conjunção integrante, que, quando eu tenho a conjunção, eu chamo esse período aqui de composto por subordinação, e essa oração subordinada, ela vamos dizer, completa. Então, ela não está reduzida, ela é uma oração desenvolvida, porque lá no final eu vou falar para vocês da oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo, por exemplo. A reduzida tem reduzida de infinitivo, de gerúndio e de particípio. O que é reduzida aqui no nosso vocabulário, né? Reduzida é você retirar a conjunção e aí o verbo aqui, leia, vai para o infinitivo. Então, é necessário ler mais, né? É necessário ela ler mais. Então, esse ler tirou aqui a conjunção que, mas ela tem a mesma função. Ela ler mais é sujeito da oração é necessário. Então, ela ler mais seria aí, no caso, uma oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Infinitivo porque o verbo ler aqui passou para o infinitivo, ler, né? Ficou no infinitivo ler, e não tem mais a conjunção que. Vou reforçar isso lá no finalzinho. Bom, esse é um tipo, então, subjetivo, exerce função de sujeito da oração principal. Eu tenho outra função do substantivo, que é o objeto direto. Então, eu tenho oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, objeto direto é um complemento do verbo, né, sem preposição. Então, eu tenho a primeira oração aqui, espero. Eu espero. Espero o quê? Isso. Que ela leia mais. Vejam que eu usei o mesmo exemplo aqui, que ela leia mais da oração subjetiva, e agora é o mesmo exemplo. Qual a diferença? É necessário, eu tenho um verbo aqui na terceira pessoa, aliás, essa construção é comum nas orações subjetivas, tá? A oração principal sempre, ou quase sempre, vem com o verbo na terceira pessoa, inclusive isso é uma condição lá da nossa redação, como eu falei, que as orações substantivas são úteis para a argumentação, naquela impessoalidade, né? Você usa o verbo na terceira pessoa, então é uma construção muito comum e é recomendável nas nossas redações para emitir uma opinião, para ter aquela imparcialidade, para ter aquela seriedade no trato com um ponto de vista, a defesa de uma ideia e tal. Então, essa construção é muito comum. Ó. É necessário que aconteça tal coisa, é necessário que... Então, esse está na terceira pessoa do singular, é uma construção aqui da oração subjetiva. Na oração objetiva direta, o verbo já é uma colocação diferenciada. Então, eu tenho espero. E aí eu tenho que ter um objeto direto, porque o verbo esperar, quem espera, espera algo ou alguém. Espero o quê? Isso, que ela leia mais. Conjunção integrante que, né? O verbo leia, né? É o mesmo raciocínio, então, da oração subjetiva. Porém, o verbo esperar, ele pede um objeto direto, portanto, a oração que completa o sentido do verbo esperar
é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Seguindo o raciocínio. Agora eu tenho um verbo que pede um complemento com preposição. Então, a diferença entre objeto direto e objeto indireta, em princípio, é o uso da preposição. Tá? Então, eu tenho um complemento do verbo sem preposição, objeto direto. Tenho um complemento do verbo com preposição, objeto indireto. Agora eu tenho uma oração. Então, não se lembrava. Quem não se lembra de algo. Preposição de e a conjunção integrante que. E a oração subordinada substantiva, objetiva, direta, indireta, que ela lera nit. Que ela não se lembrava. E o pretérito imperfeito, eu tenho aqui um pretérito mais que perfeito, aproveitando para falar que esse verbo lera, não é lerá, não tem o acento, lera é o pretérito mais que perfeito, tá? Então eu tenho, não se lembrava de que ela lera nit. Então, que ela lera nit é o objeto indireto do verbo lembrar-se. Reparem que eu tenho aqui o pronome, né? A partícula C aí. Bom, fiz os dois complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, eu tenho o complemento nominal, que segue a linha ali do objeto indireto, que tem preposição. Porém, agora eu não estou falando de verbo, eu vou estar falando de nome. Reparem que aqui, convencido, apesar de vir do verbo convencer, tal, participe, etc., é uma característica minha, porque eu estou é verbo. Convencido, quem está convencido de alguma coisa. Preposição de, então é complemento nominal, completo sentido de convencido. E qual é a oração? Oração subordinada substantiva, completiva nominal, porque que ela lê regularmente é o fato de eu estar convencido. Estou convencido disso. Estou convencido de que ela lê regularmente. Reparem que eu estou usando sempre aqui o macetezinho, né? Que eu falei, a palavra isso substitui a oração subordinada substantiva e é uma forma de saber, então, que ela é substantiva. Outra função do substantivo é ser predicativo do sujeito. Então, eu tenho uma oração que funciona como predicativo. Reparem que a construção aqui vai ser um pouco semelhante à da oração subjetiva. Aqui, ó, é necessário que ela leia mais, tá? Porque aqui eu não tenho sujeito, então o sujeito é a oração subordinada. Agora, na oração predicativa, eu vou ter sujeito na oração principal. Então, eu tenho o verbo verbo ser, quem ou o que é. O ideal é. Então, eu tenho o sujeito aqui. Ó. O ideal é a oração principal. Eu tenho a oração principal com sujeito, verbo na terceira pessoa do singular. Eu vou ter o predicativo do sujeito desse verbo, né? A partir desse verbo. O sujeito desse verbo é o ideal. Então, o ideal é o quê? Isso. Conjunção integrante que ela leia sempre. Então, eu tenho isso como ideal. Então, eu tenho aqui um predicativo do sujeito. A palavra ideal é equivalente àquilo que é ideal, que é o quê? Que ela leia sempre. Então, que ela leia sempre é o ideal. Então, eu tenho um predicativo do sujeito. O predicativo é essa relação, então, de uma característica, de uma forma relativa ao sujeito e não ao verbo. Eu tenho uma das características do predicativo é que ele se refere ao verbo aliás, ele se refere ao núcleo do sujeito e não ao verbo. Tá? Então, eu tenho um predicado nominal, na verdade. A última colocação é a apositiva, em que a oração subordinada funciona como aposto. Tá? Então, eu tenho o aposto de um termo da oração principal. Estou certo de uma coisa. Que coisa é essa? Reparem que normalmente vai haver aqui, assim como o aposto no período simples, normalmente vem separado por vírgulas, aqui eu tenho 2 pontos.
conjunção integrante que, né? Estou certo de uma coisa. Isso, né? Que o hábito da leitura é essencial. Então, o hábito da leitura ser essencial é essa coisa da qual eu estou certo, tá? Isso eu tenho, então, como exemplo da oração apositiva. E aqui está, no fim, as reduzidas que eu comentei lá no começo, só vou reforçar aqui, então, né, dando o mesmo exemplo aqui. O ideal é que ela leia sempre, tá? Eu tenho um predicado, né? No predicado eu tenho a predicativa, oração subordinada substantiva predicativa. Aqui ela é desenvolvida porque eu tenho a conjunção que e o verbo está conjugado. O verbo está aqui, leia. Então, reparem, eu tenho a oração principal. O ideal é, continua aqui, oração principal. O ideal é. Porém, na oração desenvolvida, eu tenho a conjunção integrante que e o verbo desenvolvido, né, conjugado aí, leia. O que eu chamo de reduzida? Voltando lá na produção de textos, tal, eu tirando a conjunção que, passando o verbo para o infinitivo, gerúndio, participo, eu torno aquele período mais leve, vamos falar assim. Ele não fica muito truncado com que isso, que aquilo, que, né? Se eu construir um período com muitas conjunções, a gente chama isso de truncamento das ideias. Então, se eu fizer essa alternância, eu uso uma oração reduzida. Não é sempre que é possível, portanto, né, fazer a oração reduzida. Há algumas situações em que ela se enquadra melhor. Nesse caso aqui, então, vejam que o período fica um pouco mais leve, mais fluente, né? Ao invés de dizer, o ideal é que ela leia sempre, o ideal é ela ler sempre. Então, eu coloco o verbo, né, que estava lá, leia, na forma infinitiva, ler, e reparem que aqui, antes do pronome ela, a conjunção integrante sumiu. Eu reduzi, eu tirei a conjunção. Tirando a conjunção, o verbo fica no infinitivo. Eu vou passar a chamar esse período, então, como uma oração, né, composto por subordinação. Esta oração, ela ler sempre, passa a se chamar oração subordinada, substantiva, predicativa, reduzida, porque não tem a conjunção, de infinitivo, porque o verbo passou para o infinitivo. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Nós vamos retomar isso na semana que vem. Um abraço, um bom estudo, né? E a gente se vê até a